Bem-vindos! Bem-vindos a mais um Rádio Avesso. Eu estou aqui hoje com a minha co-host, Isabela Tedesco. a Isabela Tedesco, está de volta, toda de azul clarinho, assim como uma princesa Disney. Quase que eu não Lindíssima. venho, hein? Então eu atrasei 20 minutos pra gente começar e tô gravando do quintal de casa. Isso se Foi. chama férias escolares. Eu quase que comecei a gravar sozinho, falei, acho que ela não vem mais não, vou gravar. Mas ela veio. Mas eu vim, como não sabemos, mas estou aqui. Exatamente. Não aguento. Isso é uma coisa meio Isabela, Friends, meio Jô Soares, né? Eu muito. amo. Isabela, o que temos para hoje? Hoje vamos falar de polêmica. Mentira, vamos falar de um assunto. Eu amo esse começo meio Sônia Abrão, assim, casos de família. Polêmicas. Pera aí. Tcharam! A gente estava conversando para trazer alguma coisa. A gente está sempre tentando trazer algo mais pertinente aqui, né? E conversando sobre o tema dessa semana, a gente decidiu trazer algo. Foi até uma sugestão do Fábio que eu achei muito interessante. A gente falar sobre o etarismo, sobre a inclusão das faixas 40 a mais no universo da moda, sobre toda essa parte que vinha sendo tão falada, isso pré-pandemia, né, que a gente estava, enquanto sociedade, e ainda mais focado no mercado da moda, eu me lembro muito que o movimento estava muito aquecido, né, esse movimento de inclusão, do body positive, das mulheres falando a respeito do processo de envelhecimento de uma forma educativa e do ponto de vista particular delas mesmas, assim. E eu vejo não, né? Todos nós estamos testemunhando como esse movimento ele encolheu, né? Ele se apequenou nos últimos anos e de uma certa forma, eu não acho que ele tenha desaparecido, mas eu acho que ficou muito difícil sustentar esses discursos. Virou um ato de resistência, é muito cansativo. Porque quando a gente tem as pessoas todas fazendo parte desse movimento e ganhando força, um ajuda o outro ali, né? A coisa ganha. A gente vê resultado. Eu acho que o cansaço vem de você falar, 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 fazer, e você vê cada vez menos resultados, inclusive dentro das marcas de moda, em campanha, em passarela, em editoriais de revista, enfim. E até produtos pensados para as mulheres 40 mais, 50 mais, 60 mais, 80 mais, por que não, né? Então, esse assunto dá muito pano para manga, hein? Eu adoro falar Muito. pano para manga, acho tudo pano para manga. Para manga denuncia que você está chegando no grupo aí das mulheres mais velhas, Isabela. Sim, a tia Isa. Tia Isa. É, engraçado que esse tema, ele surgiu, já me incomoda há muito tempo, porque eu acho que existe aí uma grande oportunidade de mercado que não está sendo muito bem aproveitada. Mas ele surgiu muito porque nesses últimos meses a gente viu o lançamento do CD da Madonna. E aí foi um período de muita exposição da Madonna nos desfiles de moda em diversos lugares. E teve Fumando e tudo mais, né? uma foto específica, um videozinho que saiu específico em que ela está com um vestido muito curto e aparece a calcinha. Mas é a Ah, eu não Madonna. vi. A Madonna é uma mulher que sempre teve um ar um tanto transgressor, uma ideia de Uhum. fazer polêmica, né? A Ela Madonna, sim, incomoda, faz parte da persona dela exato. incomodar. Mas o que mais me incomoda é que a maior parte dos comentários ruins eram de outras mulheres. De mulheres falando da Madonna enquanto a velha, que não devia estar com com a roupa, que estava ridícula, que estava com a perna mole, que estava não sei o que estava não sei o que lá. E quando eu vi essas postagens aqui no Brasil, isso parecia ainda mais forte. É como se a gente aqui no Brasil ainda tivesse ainda mais essa capacidade de julgar mulheres julgando mulheres, e não só mulheres, obviamente, que os homens também, mas é porque os homens surpreendem menos, né? Porque os homens sempre são nem sempre são gente boa.
Mas aí eu fiquei muito incomodado com isso, porque a gente vai olhando para a moda, ou melhor, antes da gente olhar para a moda, a gente entende que é a nossa total incapacidade de imaginar a beleza fora da juventude. E isso é muito triste, porque quando a gente olha a pirâmide etária no Brasil, a gente entende que a pirâmide etária mudou. A gente nem pode mais chamar de uma pirâmide etária, porque no passado, lá nos anos 80, nós tínhamos uma pirâmide etária em que a base, a maior parte da população era muito jovem. Nós tínhamos uma taxa de natalidade muito grande. Hoje a taxa de natalidade já caiu para menos de 2 filhos, uma média ali de 1,75, né, no máximo 2 filhos por família. Muitas mulheres não querem, escolheram não ser mães, o que antes era praticamente uma obrigação. Então a gente está vendo que há uma mudança muito grande e que hoje uma grande parte da população brasileira economicamente ativa já tem mais de 50 anos. Hoje a nossa pirâmide ela já não é mais uma pirâmide, ela se inverteu, ela está quase como um barrigão ali no meio, porque a maior parte das pessoas estão entre os 35 e os 65 anos. Ali está o grande grosso da população brasileira, muito maior do que as crianças e os jovenzinhos. E isso é muito louco, porque ainda que isso esteja mudando, e a previsão é que até 2030 a maior parte da população brasileira tenha mais de 50, 60 anos, a gente não vê o mercado se preparando para isso. A gente continua tendo essa ideia de que a beleza ela é congelada nos 20 anos. A gente ainda vê produtos de beleza sendo anunciados por meninas de 20, 20 e poucos anos, fazendo campanha para cosmético anti-ruga. Isso é uma loucura. Né? Enfim, falei para caramba, né? Mas a gente basta a gente abrir uma revista, sei lá, olhar no Instagram, em qualquer lugar que seja, que a gente não vê campanhas de moda e beleza, ou raramente vê campanhas de moda e beleza voltada para esse universo da mulher e do homem. A gente está eu tô falando muito da mulher, porque historicamente o homem, inclusive, tem até um prazo de validade, vamos chamar assim, muito maior. Se a gente O pegar. homem é igual o vinho, né? Ele, quanto Exato. mais velho, melhor ele fica, né? Se a gente pegar nas novelas, que sempre foram muito importantes dentro da construção da nossa sociedade, de produto cultural extremamente massivo, as novelas todas, a gente tinha, sei lá, eu não vou lembrar muito bem o nome, mas sei lá, tipo Renascer, eu acho que é esse o nome. Nós tínhamos o Antônio Fagundes, já um homem mais velho, grisalho, como um garanhão, O como galã da poderoso, o novela. galã. E aí ele ficava com uma menina que, se eu não me engano, era o primeiro papel da Adriana Esteves, ali como uma Tudo. menininha. Então, é sempre essa figura, né? Então o homem sempre parece que teve o prazo de validade. O homem ganha uma barriguinha, ele não está tão fora. O homem depois dos 50 ganhar uma barriguinha parece que é permitido e ganha até um valor de charme. O Talvez para homem os com homens. menos colágeno e grisalho, ele é charmoso. A mulher Exato, é velha. exato, exatamente. E se no passado isso poderia fazer sentido, porque a gente está falando de um país que em teoria era jovem e de uma cultura que, principalmente com o cinema americano e tudo mais, valorizou muito essa ideia da juventude, da beleza, da energia, de estar sexualmente ativo, tudo parecia estar ligado ao universo dessa mulher É, mais jovem. eu Mas queria hoje, colocar. Não, desculpa, termina a diga, sua fala e eu coloco. Que não, eu tava ouvindo, tava te ouvindo, e aí eu queria colocar 2 pontos, mas pode continuar. eu falei que hoje a gente consegue começar a ter esse diálogo. A gente começa há muito pouco tempo a ter esse diálogo. Mas os números estão aí e os números não mentem. É assim que a gente está evoluindo enquanto né, Brasil, enquanto mercado de consumo. Só que a gente não consegue ver a tradução desse mercado, dessa potência de mercado de consumo, na relação com as campanhas, com a própria produção de cinema,
de televisão, De ainda são mídia, as né? meninas, as meninas novinhas ainda são consideradas as meninas bonitas. E uma coisa que tem me chamado a atenção, só para fazer um parênteses para não esquecer, é que outro dia eu fui pesquisando muito sobre isso, eu fui olhar o Facebook, porque eu sei que o Facebook ainda é o lugar onde existe uma concentração maior de mulheres, 40, 50, 60, principalmente 50, 60 a mais. Uhum. E aí eu fiquei vendo como elas estão usando umas brincadeirinhas que usam fotos de IA. Você pega a sua foto e aí a IA transforma você em personagens. Então você aparece vestida de noiva, você aparece como motoqueira, você aparece com um body. A minha mãe fez isso, eu descobri isso por causa da minha mãe. E ela fez sem saber que estava postando. Depois ela ficou morrendo de vergonha, porque minha mãe é uma louca, ficou muito perdida na internet. Mas aí eu fui olhar, assim, as amigas dela, aí comecei a fazer uma pesquisa assim, mais aprofundada. Eu vi que uma quantidade enorme de mulheres 50, 60, 70 a mais estão usando esses filtrozinhos, meio como brincadeira, mas isso é meio triste também, porque é como se elas não conseguissem, porque uma coisa era, o Facebook ainda era muito forte para esse grupo de pessoas, porque elas não se viam criando vídeos ou se fotografando no Não Instagram ou no precisava TikTok. da E não, imagem. e não gostavam, talvez, da imagem. Não. E aí elas não queriam estar ali, porque o tempo inteiro elas não conseguiam estar tão bonita quanto aquelas que são musonas, né? Enfim, as meninas que todo mundo, as super influenciadoras, as super artistas e tudo mais. Então aquele era um lugar onde ela podia estar conectada, mas sem que ela precisasse se expor. E agora elas estão se expondo, mas se expondo com o uso da IA, porque elas não estão satisfeitas com a própria imagem. Ou melhor, foi dito a elas tanto e tanto, tanto ao longo dos anos que aquela imagem não cabia mais, né, como uma senhora, que talvez elas estejam buscando nessa IA ali no Facebook um jeito de se mostrar, de ficar feliz postando uma fotografia, mas de uma fotografia que está dentro de um padrão aceito esteticamente para que não cause tanta, para que elas não se vejam exatamente como elas são. Isso para mim é muito assustador. Isso é assustador e ao mesmo tempo normal. Eu fui ouvindo a sua fala e na minha cabeça eu fui pensando em vários pontos, assim. Eu acho que, primeiro de tudo, o Brasil, ele ficou muito careta, né? A gente está muito nessa onda do conservador, o tanto de conteúdo que me aparece e eu fico assustada de mulheres ensinando etiqueta, mulheres ensinando a roupa que você tem que usar, como você tem que se comportar para arrumar, para atrair um marido provedor e rico, provedor rico, nananã. Então, assim, o papel dela é ser bonita e servir. Então, assim, coisas que eu esperava de não de meninas novas assim, sabe? As trophy wives nunca foi tão falado, sabe? A gente vê esses influenciadores ganhando força e muita gente consumindo esses conteúdos completamente retrógrados assim. Então isso assusta muito. E eu vejo, de fato, como você disse, a gente espera esses comentários babacas de homens hétero, né? Na sua grande maioria, a gente já tá esperando. Mas eu entro nos comentários e eu vejo muitas mulheres falando muita besteira de nós mesmas, sabe? Então isso é bem assustador e até desanimador em algum lugar. E no Brasil a gente tem essa cultura da, da novela onde todo mundo assistia a mesma coisa, né? A gente assistia sempre a mesma coisa porque a gente tinha o assunto em comum, né? E não tinha tanta opção também, não tinha rede social. Então a gente cresceu vendo esses homens mais velhos ganhando cada vez mais prestígio, né? E as mulheres sendo trocadas ali depois dos 30. Acho que, olha, eu ouso dizer que depois dos 25 elas já fazia papel de mulher dona de casa com filho. Então, assim, é muito cruel e muito difícil ser uma mulher em 2026, ser uma mulher
30 a mais tem sido um desafio interessante. Eu converso às vezes com a minha mãe, que é 60 a mais, e vejo como é. A minha mãe sempre me fala que é muito difícil envelhecer. E eu hoje começo a ter uma noção, né? E por que que a gente tem tanto. Por que que a gente. Por que que as pessoas não querem deixar a gente envelhecer em paz? Por que que essa conversa não faz sentido? Porque a indústria da beleza e da juventude, ela vende muito, né? É um negócio muito lucrativo. Então, lá, nem sei que ano que era aquilo, sei lá, 2016, eu fui ler O Mito da Beleza, da Naomi. Ai, meu Deus. Eu não lembro o sobrenome, ela foi super cancelada porque ela era antivacina na pandemia, mas enfim, é um livro muito bom ali, que depois foi até refutado, porque ela coloca muitos dados de pesquisa, mas o ponto do livro é muito bacana, onde ela contesta os cremes, porque se você conversa com qualquer profissional, ele vai te falar, por exemplo, que não adianta você ficar tomando um monte de colágeno, que o seu corpo não vai absorver, aquilo não vai reverter em colágeno na sua pele, não vai chegar nessa camada aqui. Que não adianta você encher a sua cara de cremes muito caros, porque tem uma barreira do corpo que depois de, sei lá, 1 minuto, ela não absorve mais. Então, assim, a nutrição nas camadas também não vai chegar daqui para lá. Então, se a gente sabe disso, por que que eles continuam vendendo e a gente continua comprando? Porque a gente morre de medo de ficar velho, porque o velho ele é datado, ele tá fora do jogo, ele é à margem, né? Então, as histórias são contadas e muito bem contadas para que a gente fique nessa rodinha do hamster. E a Total. gente, enquanto sociedade, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa manter um relacionamento ou buscar um relacionamento ou enfim, viver a tua vida com trocas sociais. E essas trocas exigem coisas. Viver em sociedade exige muito da gente, né? Então, assim, eu hoje com 34, eu acho que eu comecei a fazer botox, sei lá, com 32. A minha testa começa a enrugar e eu começo a ficar desesperada para botar botox, porque o botox tá vencendo. Pois é. Então, E olha assim, que você ainda é nova, né? Assim, é. isso é Mas para muita muito gente não louco, né? sou mais, entende? A gente começou, eu comecei a pesquisar sobre esse universo Red Pill e é absolutamente assustador como isso faz muito sucesso dentro do universo masculino e do feminino, como isso Feminino. vem parar no meio do universo feminino. E assim, uma mulher 30 a mais, com 2 filhos, enfim, ela já tá na margem, ela já é velha, ela já foi descartada. Então, assim, é muito pesado, é muito pesado. Eu não sei se é porque hoje eu tenho acesso a esses assuntos ou se de fato isso está muito mais intrínseco socialmente, até pelas redes sociais, né, que disseminaram tudo isso, mas é extremamente assustador. Eu estava tomando banho hoje e me veio na cabeça assim, eu cresci ouvindo a Astrid, a Fernanda Young e a Rita Lee falando na- nem lembro o GNT, Saia né? justa. Saia Justa. E, meu Deus, eu amava aquilo. Ver a Abby falando. A Abby falava muito sobre envelhecer. Então, assim, a gente perdeu esses referenciais, né? Elas fazem muita falta. Uma geração... Eu fico pensando o que a Rita Lee e a Fernanda Young estariam trazendo pra gente hoje, sabe? Ou se elas estariam Total. também cansadas de saco cheio. Porque também, olha, Total. não é fácil, né? E a autora é a Naomi Wolf, né? Isso. Só para a gente não ficar sem o sobrenome. Mas olha, você falando dessa parte da beleza, né? Enfim, quando cria-se esse universo da beleza, ele nasce exatamente quando a mulher começa a sair de casa para trabalhar. E aí cresceu muito o universo do cosmético. Porque já que você vai continuar sendo mãe, dona de casa, mas também quer conquistar o mundo, trabalhar, então a indústria viu que existia mais uma oportunidade de vender para você. E não tem nada pior do que mexer com a autoestima da mulher. Então, se você olhar todas as campanhas, principalmente na área de beleza,
elas sempre trabalharam com a insatisfação, com a tristeza. Não tem jeito. Você hoje compra o seu creme anti-rugas, amanhã você entende que tem outra coisa que é muito mais potente, ou que agora a ruga não está mais... Uma vez eu lembro de ler numa revista, não vou lembrar qual a revista, que era "A mancha é a nova ruga", ou seja, já não tinha mais a ruga já não era mais tão importante, agora você tinha que ter uma pele sem nenhum tipo de mancha. E aí Nunca vai estar você bom o suficiente, né? Porque e o aí você. perfeito não existe, Exato, pô. exato. Só que, ao mesmo tempo que a gente está falando que a mulher compra, que isso tudo gera esse tipo de insatisfação, a gente nunca vê essa mulher sendo retratada, né? Eu acho que Não, a grande questão é essa. Eu vou te falar uma coisa que é muito ignorância minha, como um homem, mas que talvez não seja tão diferente de muitas mulheres. Até algum tempo atrás, eu não fazia ideia do que era direito uma menopausa. Quando a minha mãe entrou na menopausa, eu me lembro de ser uma coisa assim meio, sabe, envelheceu, meu agora. Deus, ela está entrando agora na última fase da vida dela, ela acabou, ela vai ficar com onda de calor e com não sei o que lá, estressada, enfim, meio que a vida Acabou o acabou. hormônio, vai ter dor de cabeça, É, vai ficar mal. ela é Perdeu o controle de novo, né? ela é uma flor murcha agora, sabe? Depois Ai, da floração toda, ela virou uma flor murcha. E a gente começou a ouvir falar sobre menopausa de uma maneira amor, eu mais tô murcha com legal. 34. Faz muito pouco tempo que a gente ouviu de falar sobre menopausa de maneira. Faz muito pouco tempo. Né? E aí a gente vê a Fernanda Lima falando, a própria Astrid falando, e tantas mulheres falando. E, cara, são mulheres Mônica lindas, Martelli fala belíssimamente bem muito. sobre essa fase da vida. Amo ouvir a Mônica falar. E, E e elas continuam lindas, sexualmente ativas, bonitas, arrumadas, trabalhando com interesse, com tesão pela vida. Elas isso. não envelheceram naquele lugar de ficar parecendo que elas viraram a vovós, né? Ainda que elas possam ser avós, mas não é sobre isso, é sobre a figura que foi construída do lugar dessa mulher depois dos 50, 60 anos, que ela deveria se portar de tal maneira e nunca mais ter nada. A minha avó, que é de uma outra geração, ela ficou viúva aos 60, eu acho, sei lá, uma coisa assim. Uma moça. Ela se apaixonou por um outro cara, mas ela não teve coragem de levar à frente um namoro. Ela tinha um namorico de rua, sabe? Um tipo Uhum. jovenzinho. E ela não teve coragem, porque ela tinha medo do que os outros iam pensar, os filhos, a comunidade, enfim, a sociedade como um todo. Então ela nunca levou à frente aquele romance que ela teve lá nos 60, porque ela tinha medo. Então é como se fosse feio demais uma viúva nos seus 60 anos ter um caso com alguém. E isso Não é uma pode viver. loucura. Isso é muito, muito bizarro. Então, assim, eu vejo que a gente está tendo algumas evoluções. Né? A gente, ou melhor, estamos pelo menos trazendo isso para a pauta. E vendo exemplos de mulheres como a Mônica Martelli, como a Fernanda, Cláudia como Raia. Cláudia Ouvi um podcast da Raia. Cláudia Raia esses dias. É contagiante ver aquela mulher pulsando vida, assim, sabe? Vou fazer 60 anos, tô ótima, tô saudável, tô cheia de planos, amo viver. Que delícia Maravilhoso. que é isso, né? Ela foi uma que engravidou, né, faz Acho que poucos com anos atrás, 55 e as pessoas falaram horrores, assim, as pessoas muito. apavoradas, como se fosse proibido uma mulher ter vontade de ser mãe aos 50. A gente sabe que biologicamente é mais difícil, mas se ela conseguiu engravidar, que maravilha, que A mãe, ótimo a a vida é gente ver. dela, o que que eu tenho a ver? Tem gente pagando a conta dela, né? A gente tem essa coisa de cuidar da vida dos outros, né? Por isso que tua avó não teve coragem de levar o caso, porque a gente culturalmente, inclusive no Brasil, a gente tem muito isso, né? De cuidar da vida do outro, né? É Exato. muito pesado esse julgamento com a vida alheia. Então, tem várias camadas ali, né? No círculo social, dependendo da cidade que você mora, sua religião, enfim, isso vai te travando cada vez mais, né? Mas o quão importante é a gente ter esses exemplos, porque quando a gente para pensar, olha, a gente ainda, de tudo que a gente falou, a gente conta na mão essas mulheres aí, né? Que estão dispostas
a se abrir, trazer esse universo a partir da própria vida delas, né? Porque não é fácil você se usar de exemplo. Eu me Total. lembro muito, a primeira vez que eu vi a Cris Guerra, que eu acho até que hoje ela trocou o sobrenome para Cris Paz, enfim. E eu vi uma palestra da Cris, onde ela contava sobre a trajetória de maternidade dela. E alguns anos depois eu trouxe ela para fazer uma palestra aqui na minha cidade, e eu achei muito bonito como ela fez a transição da palestra dela da maternidade para o envelhecer. E na palestra ela falava: hoje eu envelheço e eu conto para as mulheres a minha experiência. E isso me marcou muito. Foi a primeira vez que eu ouvi uma mulher trazendo o envelhecer dessa forma natural, e na época até a gente usava muito o empoderada, né? Uhum. Chamando isso para si como se fosse não, porque é, né? Como algo como algo a se dar atenção, né? Aclamar o mérito para o seu processo. Mas com essa onda de caretice, a gente vai cansando de falar, de levantar as bandeiras, e a guerra fica difícil, né? Porque hoje a gente tem muita gente na internet, assim, falando absurdos e fazendo absurdos e com muito tempo livre. Então, eu vi as pessoas eu sinto as pessoas se encolhendo, assim, tomando muito cuidado com o que vão dizer, compartilhando menos, dividindo menos. Então, eu acho que isso tudo se reflete também, porque as marcas de moda, elas são um reflexo do consumo. Eu vejo muito alguns profissionais, inclusive, que trabalham com o mercado de moda, cobrando muito da indústria, das marcas, né? Mas quando que vai ser tudo sustentável? Mas quando que não vai mais usar poliéster? Mas quando que isso? Quando que aquilo? A indústria, no geral, ela é um reflexo da sociedade. Ela produz o que o consumidor quer, está buscando, porque ela não vai ter resto, sobra. Então, quando o consumidor para de cobrar isso, a indústria, óbvio, ela vai deixar de fazer. Ela vai voltar no curso comum da coisa, que é a mulher jovem. Tem uma série que lançaram no Prime, eu não sei se foi esse ano ou o ano passado. O papel da menina é uma menina de 30 anos, 32 na história. A menina que faz ela tem 24. Qual é a Uau. necessidade? Por quê que não pode pegar uma mulher 30 a mais para fazer uma mulher 30 a mais, sabe? Então, assim, a gente vê esse retrocesso. As passarelas estão assim, as pessoas estão cadavéricas, né? E a gente voltou Uhum. a ter aquela imagem mais próxima possível de um croquis, né? Que é alongada e muito fina, que é a do cabide. Então, cada vez menos a gente se importa, cada vez menos a gente tem acesso cada vez mais, né? A gente tem acesso às canetas e tal, e vai sumindo, né? E a gente vai entrando nesse surto, as influenciadoras vendendo gominha para isso, gominha para aquilo, o tanto de suplemento. Se a gente comesse, né? Se a gente comesse os nutrientes que a gente precisa, a gente não precisava de suplemento nenhum, né? Será que alguém para Exatamente. pensar? É uma máquina de fazer dinheiro, né? Então, assim, até onde entra a saúde, até onde entra a ignorância, né? Mas enquanto sociedade a gente não para pensar, porque tá todo mundo fazendo, então eu vou fazer também, né? E mais do que isso, tá todo mundo ganhando dinheiro com isso, né? Então, um alimenta o outro, né? Eu até, e aí trazendo para a moda, né? E acho que o que mais tem incomodado é exatamente o fato assim de a gente até ver nos últimos anos algumas modelos mais velhas ganhando destaque e aparecendo. Tem uma modelo brasileira que eu não vou lembrar o nome, mas que é uma senhorinha de cabelo branco que eu a vi em diversos desfiles. A gente vê alguns desfiles com essas meninas que já são quarentonas, como a Ana Cláudia Michels, né, enfim, a Carol Ribeiro e tantas outras, e que são sempre os desfiles mais legais, porque a maneira como Aham. elas desfilam, dão um banho nas meninas, é,
nas outras É de uma meninas mais novinhas, né? confiança, né, Exato, é um show. É quando elas exato. realmente é muito diferente, né. Eu fiquei até sem fala, porque eu estava lembrando, assim, você reconhece o poder de uma passada, né, de uma presença na passarela, como só quem sabe fazer faz. Exato. Mas o que a gente vê ainda, e ontem eu fui fazer uma pesquisa, ontem, anteontem, não lembro, sobre marcas que se posicionam para mulheres mais velhas, e eu só achei uma. Pode ser que minha pesquisa tenha sido ruim, tá? Eu fui no Google, no tio Google, mas eu só achei uma, que era toda feita com. Todas as modelos eram mulheres mais velhas. Mas as roupas eram tão feinhas, eram tão de senhorinhas, assim. É, eu achei aquilo tão ruim. Tinha uma coisa ou outra até que salvava, mas eu falei, cara, quando a gente. Parece que as pessoas precisam ser literais, né? Aham. E começam a achar que uma mulher 50, 60 a mais, ela necessariamente se veste como uma senhorinha. E aí quando a gente pega quando a gente pega a Fernanda Torres, maravilhosa, que, né, deu um espetáculo de mulher, ou quando a gente pega tantas outras atrizes que, por sorte, nesses últimos anos elas estão fazendo sucesso. A Tilda Swinton segue como um ícone Maravilhosa. absoluto de estilo, né, sei lá, tantas outras. A gente teve até o filme lá com a Demi Moore fazendo essa denúncia que foi é, né, a substância enfim. Então, assim, a gente vê umas mulheres, o filme era tudo sobre isso, mas a gente vê que ainda tem uma coisa muito caricata ali. Então, quando eu vejo assim, a gente ainda não tem marcas que sabem se posicionar para essas mulheres e tem que se posicionar muito bem. Porque a gente está falando de uma população no Brasil que deve ultrapassar 35 milhões de pessoas, de 35 milhões para 68 milhões de pessoas até a metade do século. Até 2030, que está aí, faltam menos de 4 anos, o número de idosos vai superar o total de crianças de 0 a 14 anos. Então a gente está falando de um mercado enorme, enorme, e que simplesmente está sendo totalmente invisibilizado. Porque quando a gente pensa numa mulher mais velha, é claro que algumas são exceção, assim, sei lá, quando você pega a própria Mônica Martelli, ela é uma mulher com muitos acessos, ela continua tendo um corpo muito magro, ela tem muitos acessos, mas não é uma regra. Pode ser que em algum momento, e naturalmente em algum momento, e quase toda podcast ou entrevista que eu vejo com mulheres mais velhas, aliás, tem um podcast que eu quero indicar aqui, depois eu vou colocar até no descritivo, que chama Tantos Tempos, que fala sobre o envelhecimento. Eu adoro esse podcast. Ah, você já me falou! Eles sempre levam duas pessoas diferentes para falar sobre como está sendo envelhecer para eles, e isso é muito legal, é muito bacana. Mas, enfim, e eu trouxe esse podcast porque eu lembrei, porque, no geral, as pessoas, quase todas, homens e mulheres, reclamam muito do joelho. Eles brincam, porque eles começam o podcast dizendo quando é que a gente envelhece? Então, é a percepção de cada um quando cada um entendeu que envelheceu. E muitos dos entrevistados brincam, assim, eu percebi com o meu joelho. Porque a gente percebe que o joelho não é mais o mesmo da juventude. Fora isso, o resto não mudou nada. Mas o que eu quero dizer é que, assim, a partir de uma X idade, ah, principalmente a menopausa, aí voltando à menopausa, a gente pode ter corpos que engordam de forma diferente. A gente, né, enfim, tem muitas. A gente tem aquelas ondas de calor que as mulheres têm. A gente tem limitações articulares, uma maior necessidade de conforto. Os sapatos precisam estar adaptados, porque também tem muita queda nas pessoas mais velhas, 70, 70, 80 anos. E estamos envelhecendo mais. E estamos envelhecendo de maneira muito boa. São Uma novas, qualidade de vida maior. muito maior, muito. E são necessidades do mesmo jeito que se pensam hoje necessidades para bebês. Tem tantos produtos para bebês que é uma fase da vida. Existe depois uma outra fase da vida em que a gente já é adulto ali e tal. Mas Será que a depois a gente gente. quer consumir esses produtos? Porque eu tô te ouvindo falar e eu penso muito na. Eu tenho as duas avós vivas, né? E uma delas
ela preferia não sair de casa a sair de casa com algum apoio, usando alguma bengala Não, ali, ok, mas porque o que as pessoas vão pensar, entendeu? Então, assim, é, ela preferia não sair do que sair usando um acessório. mas na moda, por exemplo, as roupas podem interferir muito sobre isso. Porque Óbvio. essa blusinha que você está usando aí hoje, você está com uma espécie de t-shirt gola alta, não sei se é uma t-shirt porque você está de É manga, teda, amor. né? Mas eu estou Verão dizendo, vinte e né? É uma, sete. olha, ó, o jabá. É, talvez no corpo de uma mulher mais velha, você precise de uma modelagem um pouco mais adaptada para um peito que está diferente. Sabe, Foco na coisas, detalhes matéria-prima, porque tem simples. muito É o conforto detalhe da térmico gente entender que também. às vezes a pessoa mais. Exato, isso é design, isso é solução de design. Design não é o que a gente só o que a gente vê. Design tem que ter função. Quando a gente fala design, é projeto. Quem estuda design estuda praticamente engenharia. E a gente está deixando, transformando todo mundo em PMG ou GG, ou seja lá o que for, mas como se o P da menina dos 15 anos fosse o mesmo do P da mulher dos 60 anos. E não é. O corpo A vai se modelagem é comportar de uma forma problemática. diferente. E se o nosso corpo está precisando de novas algumas funções diferentes, ele precisa de um conforto diferente. E se a gente não está fazendo, é porque a gente está sendo muito preguiçoso de olhar para esse público maravilhoso. Porque também não adianta trazer uma mulher mais velha e colocar numa campanha, se do mesmo jeito que quando a gente falava de corpos gordos. Não adianta ter uma mulher gorda numa campanha se quando você chega à loja Ela praticamente não não vai tem comprar. produto para ela. Então a gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento, mas a gente ainda não olhou. E a gente está falando de um grupo de pessoas que em pouquíssimos anos vai ser uma quantidade enorme da população, e uma quantidade enorme da população que tem dinheiro, que conquistou muitas coisas ao longo da vida, e que, aí de novo, recortes, né? Porque quando a gente vai para comunidades mais carentes, às vezes são as avós que sustentam as famílias. Sim, Então, essa mulher, ela não está nem pensando no que ela vai comprar de beleza, em ela si está pensando própria em nesse comprar sentido. leite, né? É. Mas a gente vê que tem uma quantidade enorme de pessoas com muito dinheiro, mulheres que estão mais bonitas, mulheres que estão sexualmente ativas, mulheres que têm um grupo de amigas, mulheres que se cuidam esteticamente, que gostam de viajar, que gostam de comer bem, e que não encontram na moda um olhar generoso para elas, que vai desde a campanha até a forma como as roupas são pensadas. E não precisa fazer uma roupa que pareça uma roupa pós-cirúrgica, não é isso, não é a bengalinha Uhum. que a sua avó não quer usar. Mas é uma roupa que tenha o conforto. E a gente hoje tem tantos tecidos e tantas tecnologias, e a Eu acho que gente é sobre tem. cuidado e Exato, intenção. É intenção para aquilo ser inserido da melhor forma, para que supra necessidades que muitas vezes a própria mulher ela não consegue reconhecer porque nunca foi dado a ela, essa opção nunca foi dada. Então, exato. existe um buraco, né, nesse mercado de pessoas que têm sim questões que precisam ser supridas, que têm, na maioria, como você está falando, acesso, dinheiro, né? E que tem que se adaptar constantemente, né? Porque o mercado não está olhando para ela, então ela nem sabe de fato o que faz falta, porque ela nunca teve, né? Mas eu acho que a gente chegou existiam conversas muito maduras, existiam marcas fazendo esse papel e que essa conversa ela precisa ganhar força, ela precisa ser retomada, porque a gente cada vez mais olha para as gerações mais novas, né? Antes era a geração Z, agora não é mais, é geração Y, não sei o Alfa, quê, né? A gente alfa. tem alfa, que foi Olha, eu fico estudando essas gerações, eu mesmo me embaralho toda, porque, gente, eu sou são millennial muitas, e né? eu era jovem, eu não sou mais, entendeu? Você é o quê? Millennial também. Eu sou milênio. É, a gente Eu tá sempre me nesse. confundo. A gente É. tá nos millennials, e assim, aí as gerações, tem geração índigo, tem não sei o quê, e assim, por que que a gente foca só na geração? Ah, porque é o futuro.
os últimos anos o papo era a geração Z, né? A geração Z. Geração Z o Aí a tempo geração Z vai todo, salvar o tudo mundo. focado na geração Z. Exato. O que a geração Z quer comprar? Como que atender a geração Z? E a E a gente não, gente? Cadê? não as pessoas mais velhas estão Os totalmente por boomers. fora. Acabou. Tipo, Não tem morreu. mercado. Não é Morreu. nada pensado e desenvolvido pra gente. Não, Não é o não, foco. não mesmo, assim. Infelizmente, esse É uma burrice. mas é total, é uma burrice, porque a gente está ignorando uma fatia enorme da sociedade de mulheres e homens que precisam se adaptar a uma linguagem feita para outras gerações mais novas e se adaptar, às vezes, com produtos que não são os mais adequados, os mais confortáveis, que não. Aí você vai para a comunicação não cria diálogo nenhum com eles, é uma grande pobreza. Então, acho que a gente está aí, né? Eu acho que talvez a moda vai descobrir tarde demais que ignorar essas pessoas que envelhecem é ignorar justamente quem continuará consumindo, sabe? Eu acho que a gente está ignorando quem está consumindo, onde está o dinheiro. E aí pode ser que já esteja tarde demais. Pode ser que outras marcas surjam como marcas interessantes, trazendo um olhar para pessoas mais velhas, mas com um olhar totalmente jovem. Jovem não no sentido da idade, mas nesse sentido fresh, com energia boa, Exato. mostrando exatamente quem são essas mulheres Gerando 60 a desejo mais para hoje. seres extremamente desejantes, né? Exato. Mulheres que estão ali em processo de análise, de terapia, que estão cientes de si, dos seus desejos, da sua trajetória, que têm sonhos, que estão conquistando aí a vida, que trabalharam muito, que cuidaram dos filhos, que foram atrás da carreira e que em dado momento perceberam que eu existo e eu tenho minhas vontades e eu vou atrás de satisfazer esse corpo, essa cabeça, essa alma, porque quando a gente é jovem a gente não tem noção disso, a gente sai passando em cima de tudo. Então, como pode a gente hoje, em pleno 2026, não estar olhando para isso? O que falta, né? Por que tá todo mundo olhando para frente e não olhando para o restante, porque nunca é sobre uma coisa só, né? Eu acho que o mercado, é claro, ele tá muito perturbado com as crises, enfim, mas a partir de, sei lá, acho que 2028 a gente vai ver uma movimentação maior. Precisa haver, né? Porque do jeito que a gente tá vivendo esse mercado de moda, não tá Não, legal. É um grande retrocesso. total. Acho que, né, além do Tantos Tempos, eu acho que Grace and Frank é uma série maravilhosa que eu vou deixar aqui indicado, que é maravilhosa, é Ai, divertida, é meu Deus. leve. Eu amo aquela parte onde elas estão lá estudando vibrador para pessoas mais velhas, E aí onde tem artrite. quando a Grace cria aquele lubrificante à base de inhame. Nhame, Enfim, maravilhoso. vejam essa série, porque E elas essas descobrindo a vida, né? A paixões, amizade, os amizade. desejos, exatamente. Eu tava pensando, eu não lembrei, muito bem lembrado. Essa série é uma preciosidade. Eu já assisti 2 vezes e assim, isso também mostra. Cadê as outras séries, né? Onde que tá essa iniciativa da mídia? A gente não vê. Essa Não, série é poucas. absolutamente maravilhosa. Poucas séries têm esse papo de falar sobre envelhecimento e o melhor, envelhecimento de mulheres que estão ali representando 70, 80 a mais. Porque a Jane Exato. Fonda já é 80 a mais, né? 80 mais. E ela estava ali já com seus 70 e tantos, acho que quando começou a série, estou Acho que sim. chutando, porque a série já tem algumas temporadas e infelizmente acabou, mas acabou no auge porque todas as temporadas são maravilhosas. Então, Mas a gente vê que essas mulheres são cada vez mais comuns. A gente vê que cada vez mais mulheres 50, 60 anos estão gatas pra caramba, estão lindas, sexualmente ativas, economicamente ativas, dentro da moda se vestindo muito bem, às vezes muito mais do que uma menina, porque elas têm dinheiro e criaram um repertório ao longo da vida que inclusive faz com que elas tenham escolhas melhores e fujam das exatamente. trends. Então, se você não é uma marca de. Segurança de ser e existir, saber quem você Exato, é.
Isso Se aí você só não o é, tempo. você não é uma marca de trend, se você é uma marca que não está aí para ficar brigando por preço com a Shein, com não sei quem da vida, você tem que olhar para esse público, porque esse público é importante, ele é quase que invisibilizado nessas pesquisas que falam tanto das novas gerações, mas é um público muito maravilhoso e os números estão cada vez mais mostrando o poder, o potencial que essas mulheres têm. Enfim, acho que é isso, né? Acho que sim. Daria até uma parte 2 aí, porque a gente vai conversando e vai lembrando, né? Muito. Mas a gente vive sempre dois lados, né? Polarizados, e hoje eu acho que tem muito mais evidência esse lado, muito mais conservador, essa coisa muito maldosa com a mulher em todos os sentidos. E envelhecer, é claro, é um imenso fator aí que é muito bem usado para deixar a mulher à margem, né? Mas a gente precisa retomar essa conversa, as marcas precisam entender essa necessidade e a gente, enquanto consumidor, precisa cobrar a conduta das marcas que a gente consome. Porque quem banca tudo que acontece na mídia, quem faz a roda virar é quem compra aquilo. Então a gente precisa, de novo, acordar, né? Porque eu acho que a gente se esquece no meio da loucura do poder que a gente tem com o nosso consumo, que a gente tem que sim cobrar, da mesma forma que a gente tem que cobrar um político que a gente depositou o voto, a gente comprando, consumindo, a gente tem direito de cobrar aquelas marcas. E os seus Perfeito. influenciadores, e é isso. Perfeito, acho que é isso. Fica aqui como provocação. Mandem para outras pessoas, mandem para as marcas que vocês gostam. Façam com que esse assunto ganhe cada vez mais espaço. Se quiser deixar no comentário também indicação de alguma coisa legal que vocês andaram vendo que fala sobre isso, fiquem total à vontade. A gente está no início de um grande papo e que ele precisa ganhar cada vez mais destaque, tanto pelo valor social das transformações que ele tem, quanto pelo valor comercial também. A gente tá aqui, o nosso podcast é sobre negócio de moda, e tem um negócio de moda incrível acontecendo e a gente simplesmente não está vendo ou não está sabendo atender da maneira como precisa. Não tá fazendo negócios. Exatamente. E é isso. Obrigado, Isa. Beijos. Beijos.